Fala galerinha do ponto a ponto. Sim, hoje eu tô sozinho aqui. Primeira vez sozinho aqui, né? Semana passada foi o Léo que fez o jogo de domingo sozinho, porque eu estava doente. Hoje, por acaso, ele que está doente, então eu vim aqui fazer o pós-jogo do Sunday Night Football, da vitória do agora 13-3 Kansas City Chiefs contra o Detroit Lions, agora 4-2. Pegou você de surpresa? Pegou a mim de surpresa, confesso. Esperava que o Lions ia entregar uma partida um pouco mais competitiva. De fato, eles sofreram muito com lesões essa semana, né? A gente teve aí a ausência de Alin McNeil, a gente teve a ausência de Terrion Arnold, a gente teve uma secundária completamente deteriorada no geral, a gente teve o Kirby Joseph ali no jogo saindo e entrando algumas vezes, e quando estava em campo, claramente mostrando que não estava saudável. É, Então, assim, isso acabou impactando no time do Lions mais do que eu imaginei que impactaria no geral. Mas a gente pode começar a destrinchar essa partida, assim, olhando não só o que o Lions, digamos assim, o que fez o Lions perder, mas o que fez o Kansas City Chiefs ganhar. Vamos tentar ir por quartos, vamos tentar desenvolver essa partida por narrativas. A bola começa com o Detroit Lions, eu achei a tentativa, o primeiro drive do jogo, o drive mais Dan Campbell possível. O Lions, ele veio, né, os times que geralmente a gente já falou isso aqui algumas vezes, eles scriptam as 10 ou 15 primeiras jogadas, eles treinam esses drives durante a semana, e claramente foi o Dan Campbell, que é um head coach que trabalha muito com a moral, ele trabalha muito com essa parada do momentum do jogo, de mostrar eu quero vencer mais do que você, eu tô aqui pra como ele falou, né, morder o seu bite your kneecap, né, quando ele falou na apresentação dele, isso ficou muito marcado. Eu acho que foi um ataque em que eles vieram para mostrar dominância. Foi um drive em que eles vieram para mostrar que, irmão, a gente vai ganhar esse jogo, sabe? O Lions, ele teve, digamos, uma leve facilitação, porque era para ele ter pego um Baltimore muito mais difícil do que ele pegou, e ele era para ele ter pego um Cincinnati também muito mais competitivo do que ele enfrentou, e isso acabou não acontecendo por causa das lesões. O que talvez tenha mexido um pouquinho com a nossa perspectiva. Não acho que mexeu, acho que o Lions é competidor, mas eles conseguiram jogada após jogada, tanto no jogo terrestre, principalmente no jogo terrestre, esse foi um drive majoritariamente dominado pelo Jahmyr Gibbs. É, assim, fazer o Kansas City Chiefs entender que o Lions vinha ali para competir, sabe? Eles chegam a transformar esse drive em TD numa jogada bem legal, inclusive, é, do, do num passe em que o Jared Goff abre lateralmente para e recebe a bola, se eu não me engano, do Montgomery. Eu não lembro quem era que estava no backfield naquele momento, mas ele abre lateralmente, só que, né, inclusive ele tem uma jogada de trucking ali super legal, em que ele chega a quase dropar o passe, mas recuperar o domínio da bola justamente num bloqueio mano a mano do Amon Hassan Brown. E no trucking mesmo, na força, no motor das pernas dele e do Brown, levar essa bola para a endzone, um TD que tinha sido bem legal, bem Detroit Lions, assim, e que eu acho que podia ter trazido justamente o que eles buscavam nesse drive. Acaba que esse TD não acontece, ele é revertido por uma questão de formação, com movimentação. O Jared Goff não parou antes da jogada começar, então o TD volta por legal motion, e logo depois eles, em sequência, tomam uma penalidade também por, se eu não me engano, foi delay of game, que gerou um debate até também do Goff com os juízes sobre se o relógio não deveria ter recomeçado. Não recomeçou. Então, duas penalidades seguidas dessas fazem com que eles desistam de ir para a quarta descida e tenham que ir pro field goal. O que não é ruim, só que assim, acaba que depois de um drive que ia fincando essa bandeira deles moral na partida, né?
terminar com um field goal acaba sendo, acho que broxante é a palavra de uma certa maneira, né? O Chiefs novamente nesse drive com problemas, assim, bem sinceros para pressionar o QB, como já vem sendo uma constante no time. E quando o Jared Goff alinhava para passar, porque como eu falei, foi um drive dominado pelo Jahmyr Gibbs, mas overall eles acabaram se livrando e saindo com o field goal apenas, né? Fazendo com que o Lions saísse com o field goal apenas. Dito isso, quando vieram a campo, o Chiefs, que por sua vez tem seus problemas de jogo terrestre, tanto que tem no Mahomes o seu líder de jardas terrestres na partida. Na partida, não. Na partida eu acho que não foi. Não, a partida chegou a ser o Pacheco. Ele foi o segundo colocado, mas na temporada é ele, o líder de jardas corridas do time. E eles vieram mostrando que, cara, a gente quer vencer essa partida. Também, tipo assim, devolvendo, eu acho que talvez seja por conhecer, talvez pelo confronto, talvez por ser o Lions, que é outro candidato ao Super Bowl. Ah, o Chiefs tá 13-4, o Chiefs não é candidato ao Super Bowl. Para mim é assim. Para mim já era quando tava 2-3, né? Continuaria sendo se virasse 2-4, agora 3-3 mais ainda. Eles voltaram, eu acho que até por conhecer quem eles estavam enfrentando, e voltaram num drive em que o Mahomes espalhou a bola para recebedores, começou com um ganho de 15 jardas, se não me engano, do Kelce já no primeiro passe, e depois ele vai cada vez mais espalhando, progredindo no campo, aquele drive que você, assim, o Lions consome, sei lá, acho que 9 minutos do primeiro quarto com o drive deles e sai com um field goal, enquanto que o Kansas City Chiefs, com metade desse tempo, aniquila os caras, empurra os caras para dentro de campo, quando você vê os caras já estão na red zone, né? E aí foi uma corrida, não foi? Se eu não me engano, deixa eu confirmar. Não, foi num passe. Foi numa corrida do. Deixa eu confirmar aqui pelo TV do jogo. Com licença, né? Espera só um segundo. Drive. Enfim, eu não lembro se foi numa corrida ou num passe Foi num passe pro Xavier Worthy para touchdown. Foi um passe de 1 jarda, inclusive, que ele passa correndo pela frente. Foi uma jogada do Kansas City Chiefs. Então, assim, fica uma sensação que já, de uma certa maneira, diminui um pouco esse ímpeto, né? Esse ímpeto do Detroit Lions, e faz com que o Kansas City Chiefs tome a frente do placar. No segundo tempo, o Detroit Lions... No segundo quarto, perdão, né? O Chiefs, ele continua apresentando dificuldades severas para o jogo terrestre. O Isaiah Pacheco até termina, assim, numa partida com 51 jardas em 12 carregadas. Isso, beleza, dá uma média ali de 4.3 por carregada, que tá acima do ok, do aceitável, mas ainda assim é um time que você não consegue contar com isso para manter a partida. É um time que ainda está muito prejudicado no domínio do Mahomes e na ameaça do Mahomes, tanto terrestre esse ano, ainda mais, quanto na ameaça do Mahomes, por ser o Patrick Mahomes, achar alguém no fundo do campo. É um jogo. Eles vêm para o segundo tempo, segundo quarto, novamente, perdão pelo erro, com esse jogo terrestre problemático, mas ainda assim chegam a tomar a virada. O jogo chega a o Lions chega a virar esse jogo no segundo quarto, mas no último drive, último não, né? Porque teve um punch ainda, e eles terminaram ajoelhando, mas assim, tirando o drive que eles só ajoelharam uma vez para encerrar o segundo quarto, no último drive, na última posse mesmo que o Kansas City Chiefs teve e utilizou, né, o último drive que eles trouxeram, eles conseguem virar a partida. A bola até volta para o Detroit Lions com 3 tempos e 30 segundos, mas o Lions tem um 3 and out, então assim, não adianta de nada, e o Kansas City Chiefs vai para o intervalo
vencendo o jogo. Nesse segundo quarto, eu acho que o que tem a se destacar muito nítido é que quando começou a ficar muito claro pra gente a lesão do Kirby Joseph e o quanto ela ia impactar. Porque você via problemas na secundária, só o Brian Branch ali não resolveria. E você começa a ver, até quando jogadas positivas aconteciam, elas vinham através de jogadores que você coça a cabeça para falar quem é, é o tal do quem, né? Que você vai pesquisar, né? A gente tem tackles importantes do Rock assim, que é um pouco mais famoso, mas assim, tá procurando aqui. Tipo, além de Amick Robertson, a gente tem Lacey, a gente tem. Queria encontrar os nomes corretos aqui. Mas, novamente, gente, primeira vez que eu tô fazendo um vídeo sozinho, peço um cadinho de paciência, mas tô tentando o meu melhor. Dito isso, é muito como eu falei, jogadores desconhecidos aparecendo, isso uma hora ia começar a trazer dificuldades, assim. A primeira posse do terceiro quarto era do Kansas City Chiefs, eles voltam ao jogo e, assim, não dá outra, sabe? Mais um drive dominante do Kansas City Chiefs. O Lions, ele até chega a confirmar até como foi esse segundo drive, né? Essa posse. Cadê? Perdão. Cadê? São 8 jogadas por 81 jardas e termina com um touchdown. Então, assim, você vê que você já vai para o intervalo perdendo. Você. É um jogo muito de mudança de momentum, assim. Eu fiquei com a sensação de que o Detroit Lions não estava preparado para os momentos em que ele não liderava esse jogo. Tanto que drives em que eles precisavam mostrar em que o jogo terrestre precisava entrar, em que eles precisavam fazer passes mais curtos, em que eles precisavam queimar relógio, o jogo acontecia. Drives em que claramente são drives desenhados para quando você está na frente e quando você quer que o outro time não tenha posse de bola. Ou que, obviamente, vai acontecer quando o QB do time é o Patrick Mahomes. Mas a partir do momento que o Detroit Lions começou a ficar consistentemente atrás do placar, é o momento em que começou a me preocupar, porque eles pareciam não estar muito prontos para isso. Muita dificuldade de desenvolver de envolver, perdão, o Amon Hassan Brown no jogo. Ele só começa a aparecer no final do terceiro quarto, bem pro final mesmo, são quase 3 quartos e meio dele com pouquíssima atenção, e só o Jameson Williams apresentaram alguma coisa no ataque com o Sam Laporta e os dois running backs, né? E no caso, nem tanto o Montgomery, pro começo mais o Jamie Gibbs, Montgomery começa a aparecer no segundo tempo, no final do jogo, né, nos últimos drives. Então, assim, o Lions, ele parece que. Acho que o fator determinante foi literalmente esse. O Lions, ele pareceu não estar preparado para estar muito atrás do placar, para não ser o time dominante na partida. Porque o Kansas City Chiefs sim tem oscilado, mas é o Kansas City Chiefs, né, pessoal? É o Mahomes. Então, assim, vindo de uma derrota pro Jacksonville Jaguars, na última bola, Chris Jones questionado, a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco, pela aquele vídeo do último drive, do último TD da virada do Trevor Lawrence, que ficou meio feio para ele com uma certa preguiça, uma certa má vontade, né? O Chris Jones pressionado, esse time pressionado a mostrar o risco de entrar 2-4. Então, assim, no momento em que você tem um Chargers 4-2 vencendo no dia de hoje, em que você tem um Broncos 4-2 vencendo no dia de hoje, essa vitória ainda mais sendo necessária para esse time não desgarrar do topo da divisão. Sendo que ele ainda tem partidas, né? Tem 2 partidas contra o Denver Broncos, por exemplo, e tem uma partida ainda contra o Chargers. Então, ele podia buscar essa diferença. Essa vitória era essencial. Fatores todos indicavam para que o Chiefs ele tinha muito a provar para si mesmo e para o resto da temporada com essa vitória. E foi o que eles fizeram, sabe? Eles trouxeram desculpa, eles trouxeram
as big guns, né? Vou aproveitar aqui, vou parafrasear um pouco o PP. Parafrasear não, mas vou utilizar o PP e fazer do uso do inglês, né? Do nosso querido inglês para fazer uma expressão, mas eles vieram com as big guns e com as big plays também. Ó, fica aí o trocadilho. Para fazer com que o Lions entendesse que o buraco era mais embaixo. Curiosamente, 3 das 4 vitórias do Kansas City Chiefs são no momento em que eles mais precisam na temporada, né? Porque a primeira delas, beleza, vem contra um Giants ainda do Russell Wilson extremamente fragilizado, mas a segunda veio no momento contra um Baltimore ainda longe de tão lesionado como está hoje em dia, ainda com o Lamar Jackson em Baltimore. Então, assim, era um momento que, cara, nas duas oportunidades, contra Baltimore, contra Detroit, que são competidores ao Super Bowl, são competidores a estarem nas suas respectivas finais de conferência e, por consequência, serem, né, um rival de final de conferência e o outro rival de troféu Lombardi, mostrar que, cara, a gente tá aqui para competir, então, tipo, as duas oportunidades que existiram do Kansas City Chiefs, tipo assim, passar a ser levado um pouco menos a sério foram os momentos que eles apareceram. Isso é muito importante. Isso mostra um time resiliente, um time acostumado a vencer, sabe? A gente viu um Travis Kelce bem melhor na partida hoje, ainda longe do Travis Kelce que a gente conhecia, mas a gente viu uma utilização melhor de Juju Schuster, a gente viu o Noah Gray aparecendo, a gente viu o Xavier Rove aparecendo em momentos cruciais, a gente viu o Hollywood Brown aparecendo em lances clutches, a gente viu o Mahomes ainda assim com o jogo corrido dominante. E, para finalizar, o que eu falei do último jogo, a gente viu no último quarto um Chris Jones aparecendo mais e mais e mais. Não sei o quanto o último jogo pode ter influenciado nisso, né? O quanto digamos, esse ego de ser um jogador de elite e uma coisa assim, e você ter visto a postura daquela de um jogador desse que recebe o que recebe e que impacta o que impacta e que tem o lugar que tem e que passou a semana sendo questionado sobre fome de jogar, má vontade, preguiça, esse time só tem o Mahomes, etc, e blá blá blá, e pai pôr nas ideias, o cara veio para jogar no quarto quarto. Então, assim, triste pro Detroit Lions, continua liderando sua divisão, mas ele podia ainda mais fincar essa bandeira como competidor. Eu acho que uma vitória contra o Kansas City Chiefs, eu tô repetindo muito essa coisa do fincar a bandeira, porque querendo ou não, estando 2-3, estando 2-4, se eles tivessem perdido esse jogo, uma vitória contra o Kansas City Chiefs, contra um time que tem sido o que tem sido nos últimos anos, do Patrick Mahomes, ela mostra e ela traz muito respeito e muito conceito para o seu time. E infelizmente foi o que não aconteceu. Infelizmente para o Detroit Lions, claro. E para o Pedro Pinto com o boné para trás. Novamente, Kansas City Chiefs vai a 3-3. Semana que vem, deixa eu dar uma olhadinha aqui no calendário dos dois times. NFL Calendar 7. Deixa eu confirmar, né? Um segundito. O Chiefs, ele recebe o Raiders, então tem tudo para o Raiders que não vem desempenhando bem. Então, assim, tem tudo para vir com mais uma vitória e já chegar no 500 e para bye week, se eu não me engano, que é na semana seguinte, no 500, pronto para dar sequência e virar essa temporada de cabeça para baixo, né? E o Detroit Lions semana que vem recebe o Tampa Bay Bucks. A gente tem que ver como vai ser esse Bucks fortíssimo, mostrando que é um competidor sério, não só dentro do UFC, mas até um contender ao Super Bowl. Baker Mayfield, como o Pedro Pinto hoje falou na transmissão da GETV, e eu concordo com ele. Para mim, meu voto para MVP por enquanto na temporada é um Bucks, irmão, duro, sem Egbuka, né? Que vai estar, porque se lesionou hoje, vai estar fora por um tempo. Mas também esse Detroit Lions com quem? Sabe? É o que a gente tem que descobrir. Então fica aí a análise do jogo que mexe muito e mexeu muito
e tem tudo para falar muito sobre o futuro dos dois times. Concorda comigo? Discorda de mim? Deixa aqui nos comentários. Fico feliz da oportunidade de pela primeira vez fazer sozinho, né? Mas ao mesmo tempo fico um pouco nervoso, eu não vou mentir. Mas deixa aqui nos comentários, deixa seu like, cogite virar membro, tá bom? Cogite virar membro, porque a gente tem muito programa para membro, a gente tem tempo com o PP, a gente tem o nosso programa de bet. Deixe seu like, deixe seu comentário, deixe seu hype aqui, isso ajuda muito o canal a crescer. E confere se está inscrito já. E se está inscrito, apresenta para um amigo. É isso. Torcedor do Chiefs, torcedor do Lions, torcedor do rival, o que for. Todo mundo aqui é bem recebido, tá bom? Rapaziada, muito obrigado pelo espaço. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Terça-feira tem live.